Pessoal, eu sigo com vocês e agora eu gostaria de abordar a questão do G20. Claro, o G20 ocorrerá, a reunião do G20, dos 20 principais países do mundo, deve ocorrer no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19, na semana seguinte. Ela vem em meio não só na esteira da eleição americana, ou logo após a eleição americana, em um momento onde Donald Trump anuncia os nomes do gabinete, incluindo, ao que tudo indica, deve se confirmar nas próximas horas, Marco Rubio à frente das relações exteriores e Elise Stefanik à frente das Nações Unidas, melhor dizendo, como embaixadora dos Estados Unidos para as Nações Unidas. Dois nomes que têm uma conotação conservadora, maga, que têm uma conotação muito forte à direita do espectro político nos Estados Unidos. Para entender mais a respeito desse cenário, da circunstância na qual o G20 se reúne e o que isso envolve em termos de China, Estados Unidos e América Latina, eu converso agora com Emanuele Coure, ela que faz análise de assuntos internacionais conosco aqui no Epoch Times e é também nossa editora para a editoria de China no website e também lidera o canal China em Foco, um canal do Epoch Times que aborda em vídeo questões a respeito de China. Então, vamos lá, Manu, consegue me ouvir? Boa tarde. Consigo te ouvir, Marcos, você me escuta? Escuto bem, vamos lá. Bom, Manu, perfeito. Primeiro de tudo, explica pra gente então, a gente tem o G20 se reunindo agora, na próxima semana, no Rio de Janeiro, num momento que vem logo após a eleição americana, e também vai vir logo após uma outra reunião entre Biden e Xi Jinping, que devem se ver no Peru, conforme começa a APEC, cúpula de uma associação de países do Pacífico. Então explica pra gente, qual é o cenário e o que esperar a respeito desses dois encontros? Perfeito, Marcos. Bom, agora esses são dois eventos muito significativos, porque vai ser um momento onde a gente vai conseguir entender melhor a relação entre alguns países. Principalmente agora a gente vai começar a tentar entender como vai ficar a relação dos Estados Unidos com a China agora que Donald Trump assumiu. A gente ainda não tem alguma confirmação se realmente o time de transição do Donald Trump vai estar presente nesses eventos. Existem algumas especulações de que eles vão para a PEC, agora que vai acontecer dia 14 e dia 16. No entanto, a gente ainda não tem uma confirmação. Mas isso é muito significativo porque até, por exemplo, a PEC, há pouco tempo atrás, a gente nunca nem ouvia falar disso. É um fórum que já existe, é um grupo que já existe há muito tempo, no entanto, a gente quase não ouvia falar. E ele agora ficou muito significativo e começou a realmente ter uma maior atenção a ele por conta das disputas entre Estados Unidos e China. E agora, claro, isso ainda veio mais à tona por conta da questão toda da eleição do Donald Trump. Então vai ser muito importante para a gente realmente ver a interação entre esses dois países. Talvez ainda não tenha como a gente avaliar com profundidade tudo que vai acontecer, porque a gente ainda vai ter os Estados Unidos representado pelo presidente Joe Biden, né? Então, talvez realmente as relações se mantenham durante o fórum como elas já estavam durante esses anos anteriores. No entanto, vai ser muito importante, até porque a gente vai ter nesses dois fóruns a presença do Brasil, e realmente é interessante para a gente até analisar como o Brasil vai se posicionar, porque a gente está vendo um estreitamento de laços cada vez maior do governo brasileiro com a China. No entanto, a gente também está vendo o governo brasileiro tentar se posicionar mais num meio termo, para ainda tentar manter um tipo de relacionamento com os Estados Unidos. E até outro ponto interessante para a gente entender a complexibilidade desses dois eventos que estão acontecendo agora, que vão acontecer agora. Por exemplo, na APEC, que reúne vários países, vários desses países que estão na APEC também são membros de dois outros grupos, que é o Quad, que reúne Estados Unidos, China, Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália, e a gente também tem o Asia, que são vários países da Ásia, só que não inclui, claro, a China. Só que é muito interessante porque esses dois blocos, eles têm se reunido muito, principalmente para tratar das agressões do Partido Comunista Chinês ali no Mar do Sul da China. Então tem todo esse atrito de interesses de vários países que vão estar se reunindo ali agora. Perfeito, Manu. Agora com essa reunião da APEC, eu quero passar contigo por G20 também, mas essa reunião da APEC inclui um contexto interessante, onde a gente vê renovado interesse do Partido Comunista Chinês em obras de infraestrutura no Peru, tem o Porto de Xangai que vem à tona, e houve também recentemente os relatórios, bom, para a gente que cobre relações internacionais, para tu que tem feito a cobertura de China, todo ano, não falha, há também os relatos de pesca ilegal no Equador, principalmente no Equador, mas a gente viu relatos também Brasil, Argentina, dos dois lados da América Latina. Então também é um ponto focal que traz interesse a mais
pela forma como a China tem se comportado na região e porque os Estados Unidos manifestaram preocupação a respeito desse porto. Então, brevemente, antes da gente prosseguir, nos dá uma explicação do porquê esse ponto focal, essa questão do Peru, tem um tempero a mais, um ponto de interesse a mais para a observação. Perfeito, Marcos. Bom, como você comentou, tem realmente a questão da pesca ilegal. Essa questão da pesca ilegal, inclusive, ela tem sido algo que tem chamado bastante atenção ali no Peru, porque a gente está tendo várias manifestações, a gente chegou até a fazer uma reportagem especial para isso no China em Foco, de tão pronunciado que estava realmente o assunto ali no Peru, porque vários pescadores estavam fazendo denúncias que por conta dessas pescas ilegais do Partido Comunista Chinês ali, eles estavam tendo realmente problemas de recursos. Vários desses pescadores estavam tendo que fazer um outro tipo de atividade porque eles não conseguiam pescar o suficiente pota, que é o que eles chamam lá, é uma espécie de lula, mas resumindo, vários pescadores viviam dessa pota e eles não estavam conseguindo o suficiente desses recursos para conseguir sobreviver por conta dessa pesca ilegal. Então isso é algo que já estava gerando um atrito ali na relação entre os dois países. Só que a questão interessante também para a gente analisar isso que você comentou, realmente a gente tem o Porto de Xangai. Essa questão do Porto de Xangai é algo que já está sendo discutido há bastante tempo e ele é um porto muito importante. Por quê? Porque ele vai ligar comercialmente toda a nossa região aqui da América do Sul à China. Então, resumindo, várias das exportações que viriam ali da China, que poderiam levar um tempão para chegar aqui, agora estima-se que em média eles vão levar 14 dias a menos com esse Porto de Xangai. Então, claro, a gente tem essa questão de talvez um aumento no comércio entre Brasil e China. E a gente também tem a importância disso para o Brasil, porque algum tempo atrás a China já havia falado sobre a questão de construir toda uma ferrovia ligando o Brasil e o Peru, e agora voltou a circular notícias de que isso poderia realmente voltar os planos para essa construção. Foi algo que só ficou no papel, não chegou a ser feito, no final acabou sendo abandonado, mas está voltando algumas notícias de que isso possa ser feito no futuro. E claro, para o Brasil, que é o principal parceiro comercial da China aqui na América do Sul, isso seria realmente muito relevante, principalmente para a China, que agora precisa realmente vender ainda mais os seus produtos, já que eles estão com bastante produção que eles não estão conseguindo vender internamente. Mas eu só gostaria de fazer um ponto final sobre essa questão do Porto de Xangai. Recentemente, eu vi uma entrevista muito interessante com o Joseph Mires, que agora é o chefe do... Desculpa, me fugiu o nome é o do Center for Security Society, o think tank. Isso, muito obrigada, Marcos. E foi uma entrevista muito interessante, porque ele falava sobre a importância estratégica do Porto de Xangai. E o comentário dele eu achei excelente, que era realmente a questão da profundidade das águas do Porto de Xangai, porque a localização que eles colocaram ali, não era necessário tudo aquilo de profundidade para os barcos que vão vir da China, sendo eles barcos comerciais. Então, o que se realmente se analisa ali é se aquele porto também não teria um uso duplo para o Partido Comunista Chinês, talvez algum tipo de uso militar. Então, digamos, em uma situação em que realmente as situações se escalassem ali no Mar do Sul da China, em uma tensão entre Estados Unidos e China, se de alguma maneira o Partido Comunista Chinês poderia se utilizar daquele Porto de Xangai também para usos militares. Então, realmente é uma região muito importante ali, e principalmente agora de acontecer essa reunião justamente no Peru. E agora para o G20, você já está credenciada e estará entre a imprensa que vai acompanhar. A Manu vai ser vista novamente aqui conosco na semana que vem, falando direto do Rio de Janeiro no G20. Mas talvez o tópico de interesse maior nessa questão do G20 é que é a primeira vez, vai ser a primeira vez que o Biden vem como presidente para o Brasil, mas além disso é a primeira visita do Xi Jinping, o líder chinês, em 10 anos. E também traz o mesmo contorno que a gente deve ver no Peru, mas para um fórum mais amplo, e a gente tem ainda questões de Ucrânia, Israel, Taiwan, uma série de assuntos que podem ganhar protagonismo conforme os líderes globais se reúnem no Rio de Janeiro. O que a gente pode projetar a respeito disso e de uma eventual bilateral entre o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o líder chinês Xi Jinping? Então, Marcos, realmente essa questão da cúpula do G20 agora vai ser um momento muito importante, até para a gente entender não somente a relação entre esses vários países, mas também para a gente entender realmente como fica a relação entre Brasil e China. Até interessante a gente pontuar que o presidente russo, Vladimir Putin, já disse que não vai vir à reunião do G20, que realmente há algum tempo atrás a gente estava vendo uma especulação se ele viria ou não, porque legalmente o Brasil teria que prender a ele,
que prender ele caso ele viesse. Então, realmente, Putin acabou não vindo. E realmente, como aproximação do Brasil e da Rússia que a gente anda vendo nos últimos tempos, ele realmente pode ter escolhido não vir para tentar não complicar realmente o governo brasileiro, que ia ter que tomar algum tipo de posicionamento quanto a isso. Então, é interessante, é um fato interessante para ser analisado. E também, logo depois da reunião, a gente vai ter algumas reuniões extras entre Xi Jinping e o presidente brasileiro. A gente vai entender ali para onde vai os rumos nas relações entre Brasil e China. Tinha sido falado muito sobre a questão da Rota da Seda, para a gente realmente compreender se o Brasil ia ou não entrar nisso, mas recentemente algumas declarações do Celso Amorim, que é o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, ele disse que a princípio o Brasil, ele deu a entender que a princípio o Brasil não ia aderir ao Cinturão e Rota. No entanto, eu acredito que sim, o Brasil e a China podem querer fechar vários tipos de acordo. Agora, vale ressaltar também que por conta de toda essa tensão que está crescendo cada vez mais entre Estados Unidos e China, uma cúpula tão importante como a do G20 no Brasil, era de se esperar que, por exemplo, todo o foco estaria para o Brasil, realmente talvez para as propostas do Brasil. No entanto, com todas essas tensões, talvez eles roubem um pouco dessa atenção que seria dada ao Brasil, que é o país que agora está recebendo o G20, para as pessoas realmente tentando entender como vai ficar esses conflitos, porque agora tudo está se resumindo muito em o mundo tentar entender como as relações internacionais vão acontecer sob a liderança de Donald Trump. Então, a gente vai ter que esperar realmente para ver como vai se desdobrar todas essas questões na cúpula do G20 agora. Bom, perfeito. Trazendo uma breve explicação ao público, a Manu falava a respeito da nova Rota da Seda, ou iniciativa do Cinturão e Rota, é a iniciativa trilionária do Partido Comunista Chinês, onde empresas chinesas emprestam dinheiro para os países, contratarem outras empresas chinesas, normalmente para obras de infraestrutura. A gente viu também alguns outros tipos de obra. A iniciativa é controversa porque, segundo estudos dos contratos de empréstimo, a gente viu anteriormente problemas de corrupção, ambientais e violações trabalhistas em 1/3 das obras, além de contratos predatórios, segundo uma análise do laboratório A-Data da Universidade William & Mary, onde os empréstimos poderiam ser usados para a chamada diplomacia da dívida, influenciar as políticas externas e internas do devedor, tinham cláusulas de sigilo incomuns, não poderiam ser divulgados para o público em muitas ocasiões, e além disso, tinham ainda uma dificuldade de reestruturação se comparado a outros empréstimos que são feitos de Estado para Estado. A China é o maior credor do mundo para países do chamado terceiro mundo, para países do chamado sul global. Então fica aí esse adendo.